Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 22 de dezembro, Ibovespa apresentando aqui uma estabilidade, menos 0,11%, tá faltando ainda basicamente aqui uma hora para entrar no leilão de fechamento, antecipando um pouco a videoanálise do pregão de hoje. Então, Ibovespa, dessa sinalização no pregão de hoje, eu interpreto como uma correção. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, a minha leitura é que a gente está tendo aqui uma correção, numa forte movimentação de alta no pregão passado, e a sustentação em cima dessa região aqui, que eu vejo com uma relevância agora, ela funcionar agora como um patamar de suporte, que é uma região aqui que a gente pode observar não só na questão de fechamento, de número de toques, até esse ponto aqui como sendo um patamar de resistência mais relevante até mesmo do que esse ponto mais alto, do que os 75.100 pontos. Então essa região dos 74.600 seria um nível de suporte mais relevante para o Ibovespa se manter acima. E o pregão de hoje basicamente bateu aqui a mínima do dia em 74.622, bateu nessa região, gerou ali uma candle um pouco mais de indefinição. Traz alguma sinalização um pouco mais negativa se perder a mínima do pregão de hoje. Mas a expectativa dentro do que apresentou no pregão de hoje seria ainda de continuidade dessa movimentação para cima, tendo como imediato aqui a resistência em torno ali dos 75.500 pontos, dando aqui um zoom menos, que é essa região aqui de fundos anteriores, região de 75.400 pontos, e se tornando um pouco mais relevante, ou seja, uma região um pouco mais testada na faixa dos 75.800 pontos. Acima disso, a gente já poderia falar lá na casa dos 77.000 pontos, seria o próximo patamar mais relevante em termos de resistência para o índice Bovespa. Na semana, vai terminando bem a semana com alta de 3,39%. Faltando mais uma semana para encerrar o ano, a gente pode ver aqui que no primeiro momento a gente tem o Ibov com ano, uma alta de 24,65%. Eu já cheguei a fazer uma análise especial aí, mais completa, falando sobre perspectivas para 2018. Basta clicar aqui no card que está aparecendo para você, para que você possa assistir essa videoanálise, falando sobre o cenário para o Ibovespa para o ano de 2018 e destacando diversos ativos que eu vejo graficamente de forma interessante, até mesmo o que se fazer num momento de queda, de maior volatilidade em 2018 por conta aí das eleições. Então, dentro do que o Ibovespa está apresentando aqui, até o presente momento, a gente tem a só semana que vem de pregão ainda em 2017. Essa semana que vem são apenas 3 pregões, segunda-feira é feriado. Então só tem pregão dia 26, 27 e 29, que seria sexta-feira, que é um dia útil, mas a bolsa fecha no último dia útil do ano. Então dia 29 não tem pregão na BMF Bovespa e por esse motivo só temos mais 3 pregões para encerrar o ano. Então o Ibov nesse momento 24, praticamente 25% aqui de valorização no ano e no mês. A gente está tendo aqui uma alta de 4,34%. O Ibov ainda dentro de uma característica. Quando eu falo característica é que a gente teve esse movimento para baixo, quatro candles ali de correção no mensal, fez esses 4 para cima e gerou uma sinalização de topo. Enquanto não superar essa máxima aqui, a gente está dentro de uma característica de movimentação de correção, ou seja, uma correção que pode ser uma correção justamente no tempo, uma correção mais bagunçada, uma correção mais lateral, ou mesmo aqui uma correção no preço, ou seja, vira um pouco mais para baixo. Mas dentro do que está acontecendo esse mês, podemos ter uma correção um pouco mais lateral. Para anular completamente esse processo de correção, superação da máxima aqui, do que é desse ano, 74,024, é o que traz a expectativa ainda de continuar um pouco mais aí para cima, o índice Bovespa sem muita correção, ou seja, diminuindo um pouco a expectativa do movimento ser muito longo para cima no primeiro momento, se romper direto aí os 78.000 pontos, 78.024. Então, no primeiro momento, seguimos dentro dessa característica, dentro desse cenário de tendência de alta no mensal, expectativa um pouco maior de alta. Então, enfim, uma análise um pouco mais detalhada nesse primeiro momento, porque provavelmente não produzirei análise no decorrer da próxima semana, visto que vou viajar aí agora nesse final de semana e só retorno no dia 2 à tarde, dia 3 retomo totalmente aí as atividades. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. Aproveite também para se inscrever no canal, clicando aqui na logo que está aparecendo para você, na marca d'água, você consegue aí se inscrever facilmente no canal no YouTube e receber as notificações de novas análises, novos vídeos de aprendizado. Futuros,
Temos aqui o pregão de hoje com um processo de correção, a tendência de alta no intraday, o movimento é de alta no gráfico diário, ou seja, o cenário é favorável, mais para a ponta compradora, apesar de estar num patamar de resistência, igual o Ibov eu demonstrei agora há pouco, mas o fato é que enquanto não anular essa tendência de alta, segue uma expectativa maior de rompimento aqui para cima, ou seja, abriu o pregão rompendo aqui para cima, o cenário favorece um pouco mais buscar a operação na ponta compradora aí de day trade. Lembrando, semana que vem é uma semana que costuma ter, não necessariamente, sempre a gente trabalha no mercado com probabilidade, então costuma ter uma liquidez um pouco mais baixa, uma volatilidade um pouco menor. Então, o que pode acontecer é a volatilidade um pouco reduzir, ou seja, o tamanho do candle do gráfico diário já ser um candle um pouco menor e, consequentemente, do gráfico intraday também candles menores. Então, a expectativa ainda fica um pouco mais para a ponta compradora na sinalização aqui para cima no G60. Seja de abriu para baixo, gerou sinalização para cima, está ainda a favor da tendência de alta no G60. Mesmo perdendo essa região aqui, ou seja, a não ser que venha com muita força para baixo dos 74, 140, 75, 140, fica ainda mais para se buscar a operação na ponta compradora, visto que seria uma correção aqui em duas etapas, vamos dizer assim, dessa movimentação forte para cima. Então seria ainda algo para se avaliar mais a operação na ponta compradora. Se abrir subindo, não ganhar muita força para cima de 76 mil pontos e apresentar algum sinal mais forte para baixo, de ter um movimento de baixa no G60, é o que apoiaria um pouco mais a operação na venda, porque nesse momento está bem lateral e lateralização dentro de uma tendência de alta fica um pouco mais com a expectativa de rompimento para o lado da tendência vigente, que é a tendência de alta. Depois disso vamos para o dólar pregão de hoje apresentando um bom candle de alta, confirmando sua retomada de movimento de alta a favor da tendência de alta do gráfico diário. Se a gente colocar aqui uma linha de tendência de alta, o dólar foi lá bater nessa linha de tendência e vai retomando aqui a movimentação para cima. No gráfico de 60 minutos a gente tem justamente a tendência de alta aqui confirmada no intraday, pivô de alta no pregão de hoje, ganhou bastante força aqui para cima. E dentro desse cenário de tendência de alta, se abrir subindo já no terceiro pregão consecutivo aqui de alta, a gente pode botar no gráfico já terceiro pregão consecutivo de alta e chegando num nível de resistência. Esse nível de resistência vai desde a máxima desse candle aqui, 3.342, até o ponto mais alto ali, que seria a região dos 3.351,5. Então a região mais alta aqui em termos de resistência para o dólar. Chegando nesse nível, abrindo o pregão para cima, batendo nessa região, gerando sinal de topo no gráfico de 60 minutos, é o cenário que apoiaria um pouco mais buscar a operação na ponta vendedora, ou seja, a favor, mesmo sendo um movimento contra a tendência, mas a expectativa de se ter alguma correção desse último movimento aqui de alta, caso ele estique mais para cima. Caso ele venha aqui para baixo ainda, dentro desse grande candle de alta e gere sinalização para cima, é o que seria mais interessante para se buscar compra novamente em cima do mini dólar. PTR4, pregão de hoje, candle de indefinição de maneira geral, e é o que o Ibov está fazendo. Um candle de indefinição depois de um candle de força, que traz num primeiro momento uma expectativa de correção em relação ao candle anterior, à alta anterior. Isso a gente olha de forma um pouco mais detalhada pelo gráfico de 60 minutos, você tem uma alta forte e uma lateralização. Então você fica na expectativa de, em termos de probabilidade, que se haja ainda o rompimento, ou seja, a continuidade desse movimento aqui de subida. A superação da máxima de hoje, 15,89, aumenta a chance da Petro vir a buscar outros níveis de resistência. O imediato já tem aqui na faixa dos R$16, número redondo. Depois disso a gente poderia falar um pouco mais ali na região dos 16,10 e o ponto mais aqui acima, R$16,37 para ação. Num processo de correção um pouco maior dessa forte subida aqui, no decorrer da próxima semana, que só são 3 pregões, também seria uma das alternativas de se avaliar aqui a forma como está caindo, para se buscar uma operação aqui de compra de fundo ascendente no G60, visto até que tem um apoio pelo semanal de alta no pregão de hoje em torno de 5,4%, 5,5%, uma sinalização de fundo ascendente a favor de uma tendência de alta de médio prazo. Inclusive o cenário que eu cheguei até a comentar no gráfico anual da Petro é um cenário positivo, principalmente rompimento à máxima desse ano como do ano anterior, o ano de 2016, favorece um cenário bem mais positivo para a Petro no decorrer de 2018. Então, semana que vem, possibilidade ainda de buscar um pouco mais de operação na ponta compradora em cima da Petro, pensando um pouco mais em swing trade. Depois disso, Vale 3.
Vale 3 segue no seu movimento de subida, alta de 0,93% nesse momento, uma semana com alta de 8,73%. E no gráfico mensal a gente está tendo aqui a formação nesse mês de um pivô de alta na Vale 3. Então isso é um cenário que aponta o ativo para uma tendência de alta de prazo maior. Se jogar aqui no gráfico anual, ela tem uma zona de resistência mais relevante para Vale. É primeiramente o número redondo dos R$40, que é uma região mais tocada aqui anteriormente. Aqui no ponto mais alto seria a região dos R$ 44,64 e depois os R$ 50,18. São os próximos, vamos dizer assim, alguns degraus aí que a Vale precisa, os desafios que a Vale tem para o próximo ano. A não ser que já nesse ano já saia rompendo tudo, que seria menos provável no meu modo de ver, visto que esse movimento de alta no gráfico diário já é um movimento bem prolongado para cima, apesar de não ter nenhuma sinalização ainda para baixo. Uzi Minas, pregão de hoje, queda de praticamente 1% nesse momento, lembrando que ainda está faltando aqui em torno de uns 50 minutos para entrar no leilão de fechamento, mas é um ativo que nessa semana ela está conseguindo vir a superar a máxima da semana anterior, segue um pouco mais lateral, sem uma tendência mais clara de alta no gráfico diário, mas rompendo aqui alguns pontos importantes e apresentando força no pregão de ontem. Então esses dois candles aqui vai sendo um pouco mais candles de correção, ou seja, uma correção aqui que pode trazer uma nova movimentação para cima. A superação da máxima do pregão de hoje traz uma das alternativas de se buscar pegar um movimento que pode vir a buscar esse próximo patamar de resistência aqui. Essa próxima região de resistência fica na casa dos 9,40, depois disso 9,55 a 9,59 seriam os próximos níveis de resistência para a ação. De imediato é esse patamar que ela está brigando. É uma região aqui em torno dos 9,04 a 9,11 que eu vejo com a resistência um pouco mais relevante para o ativo antes desse patamar aqui que eu já citei. VIVT4 no pregão de hoje apresentando aqui uma queda de 0,58%, ativo que vem num movimento que saiu rompendo o topo anterior, que volta aqui para uma correção, está em cima desses níveis anteriores aqui que foram bem testados, essa faixa de preço bem testada. Se gerar sinalização de alta a partir de segunda-feira, seria uma das alternativas de se arriscar a compra a favor de um fundo ascendente, apesar dessa semana estar sendo uma semana aqui um pouco mais de queda para o ativo, uma sinalização um pouco mais negativa ali de queda de praticamente 2%, mas enquanto não confirmar a provável movimentação para baixo, que seria a perda da mínima dessa semana 49,24, que é a mínima do pregão de hoje, enquanto não fizer isso, fica a expectativa ainda de estar dentro de um movimento de subida no gráfico semanal e de dar continuidade aqui a sua retomada de tendência de alta no gráfico diário de curto prazo. BBDC4, pregão de hoje, apresentando aqui uma estabilidade, mais 0,03%, que é um pouco mais que eu vejo de correção. Pivô de alta aqui no G60, rompimento justamente não só da máxima pregão de hoje, como também da máxima pregão anterior, reforça um pouco mais a chance de continuidade desse movimento de subida, que justamente o desafio principal dessa ação é na faixa de número redondo dos R$ 34,00 e acima disso, esse ponto aqui mais alto, R$ 34,19. Depois disso, resistência para esse ativo vai de 34, por volta de 34,37 a 34,69, o próximo nível de topo anterior, que é basicamente todo um movimento que ela fez aqui de baixo, que está tudo dentro dessa região aqui, desse movimento de baixo. Então o ativo ainda tem alguns pontos importantes aí em termos de desafio, ou seja, o ideal é que na próxima semana venha para cima desse patamar e as correções a partir daí aconteçam de forma mais interessante em termos de relação risco-ganho para a ponta compradora em cima de Bradesco. BBSE3 é um ativo que pelo gráfico, se olharmos para o gráfico mensal, é um ativo que está bem indefinido num prazo maior. Só que essa indefinição, eu não cheguei a destacar esse ativo na análise especial aí de final de ano, de perspectivas para 2018, devido a toda essa indefinição. Mas é um papel para a gente ficar atento no decorrer de 2018, porque a saída aqui, rompimento de toda essa lateralização dessa região mais testada aqui na faixa ali dos R$ 30,00 número redondo, passando a utilizar essa região no próximo ano como uma região de suporte, ou seja, trabalhar acima dos R$ 30,00, favorece muito mais buscar operação de compra em cima desse papel. E dentro do cenário atual a gente pode perceber que ela fez um movimento forte para baixo, volta para um movimento mais para cima, fica aqui mais travada nesse momento em cima de um patamar de resistência. Então a gente pode observar até que algo semelhante aqui a uma flâmula um pouco maior,
rompimento dessa região aqui para cima seria uma das alternativas se buscar uma operação na ponta compradora de uma retomada realmente da sua tendência de alta de curto prazo, que nesse momento está mais com viés de alta, visto que está dentro de um movimento de alta no gráfico semanal. Rompimento da máxima dessa semana que está aqui estável basicamente, que está em torno de 28,50, seria um dos pontos aqui para se buscar a operação na ponta compradora, tentando pegar um movimento de subida em busca de novos patamares de resistência. E aí o próximo patamar mais relevante de resistência vai ficar justamente muito próximo da região dos R$30. O primeiro nível aqui testado ali é uma região em torno de R$29,40, perto dos R$29,40, um pouco abaixo até tem um nível de resistência, mas seria o nível mais relevante ali, R$29,40. Depois disso a gente já pode olhar um pouco mais para a região próxima dos R$30 em cima de BBSE3. Mesmo que faça mais um pregão aqui para baixo, ainda seria um dos ativos que pode trazer oportunidade na ponta compradora no decorrer da próxima semana. Pomo 4, ativo que também vai fazendo uma boa semana, alta aqui na semana de 13,51%, vinha de uma tendência de baixa, com esse movimento está anulando a tendência de baixa, está vindo para um patamar importante de antiga resistência, um patamar que tende a funcionar agora como um patamar de suporte, uma região de 3,86 até uma região ali na faixa dos R$3,79. Então essa região aqui, trabalhando em cima como suporte, em recurso, pode trazer oportunidade na ponta compradora, aí, seja no decorrer da próxima semana ou no início aí de 2018. Então, Pomo 4, ativo que segue aí no radar. E aqui a gente tem também ativo que a gente segue com posição comprada, BTOW3, que chegou até a máxima aqui 19,06, está com alta de 1,9%. Ativo segue aqui a favor da nossa entrada. A entrada, lembrando, aqui na superação 18,34, já traz até uma das possibilidades de se trabalhar com stop abaixo dos 18,41, ou seja, já um stop um pouco mais de proteção, mas a expectativa é que esse movimento prolongue aqui para testar um nível um pouco mais acima de resistência, na casa ali dos 19,30 a R$19,84. O objetivo dessa operação está justamente nessa faixa de resistência já citada no último pregão, na última videoanálise. E por último, SBSP3, que também a gente está na posição comprada, está tendo pregão aqui de queda de 1,34%. O stop continua aqui abaixo dos 33,54, em 33,53. Uma das alternativas se avaliar em termos de reposicionamento de stop para baixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, não seria interessante, o ativo bate ali no patamar de resistência, vem para o pregão seguinte, fecha para baixo desse nível de resistência e perder essa mínima. Aumentaria a chance de voltar aqui, ou seja, de gerar sinal de falso rompimento de zona de resistência na Sabesp, mas ainda continua dentro de um movimento de alta no gráfico semanal que pode ganhar força a partir aí na última semana mais curta aí do ano, em cima aí de Sabesp. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosíssima atenção, desejo a você e seus familiares um excelente Natal, um Feliz Natal e uma ótima virada de ano, ou seja, boas festas, que a gente esteja totalmente aí juntos, aí ligados, aí, acompanhando o canal, no meu canal no YouTube, bem como no meu site daltoveira.com. Então que a gente esteja junto aí no decorrer de 2018 em busca sempre de rentabilidade no mercado de renda variável. Muito obrigado por prestigiar todo o meu trabalho no decorrer deste ano. Um grande abraço e até a próxima videoanálise.